Oi, pessoal, eu sou Luanda Vieira, jornalista, e esse é o Bora Brilhar Cast, o videocast da Endemol Shine Brasil. Imagina a seguinte situação. Você está no trabalho e seu chefe pede para você fazer hora extra. E você faz, principalmente porque você tem medo de perder esse emprego. Horas mais tarde, ele entra ali sozinho na sua sala e se aproxima muito mais do que o limite aceitável e ainda por cima põe a mão na sua coxa. Ou então você está numa reunião de trabalho com um chefe que vive te elogiando individualmente, mas sempre que vocês estão em equipe, ou ele te interrompe ou ele te insulta. Você conhece alguém que já passou por essa situação? Ou você é a mulher que está passando por essa situação? Saiba que essas situações são violência, elas são assédio. E neste episódio nós vamos abordar esse assunto com a Elisama Santos, psicanalista e escritora, e com a doutora Rosana Pierusetti, advogada e presidente da ONG Recomeçar. Gente, é um prazer ter vocês aqui para conversar sobre um assunto que é tão urgente e necessário nessa sociedade que a gente vive hoje, né? Então eu começo perguntando, vou pedir para você, Elisama, responder primeiro, como que você enxerga a evolução do debate sobre assédio e violência no trabalho nos últimos anos? Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com você, da doutora Rosana. Nós estamos evoluindo, infelizmente, a passos mais lentos do que o que precisamos, mas estamos evoluindo. Vamos olhar para o copo meio cheio agora. Eu acho que nós estamos começando a dar nome a violências que antes nós não víamos como violências. Então, nós estamos vindo de uma época social em que a violência é muito normalizada. Nós tínhamos a violência normalizada em várias relações. O trabalho era mais uma das relações em que a violência era a norma. E nós agora estamos começando a questionar esse normal dentro do ambiente de trabalho. Falar nesse tom é normal? É só porque ele é incisivo ou ele está sendo violento comigo? Então, estamos chegando num lugar que fala, peraí, tem algo de errado no tom que você está falando. E aí nós temos as empresas se esforçando mais também, que é o compliance, né, RH, todo mundo se esforçando para perceber ali, para reeducar as pessoas. Nós também nunca tivemos no mercado de trabalho, no mesmo ambiente, tantas gerações juntas. Nós estamos nos aposentando com qualidade de vida mais tarde e entrando no mercado de trabalho mais cedo com uma gabaritação muito grande, então entrando em um novo patamar. Então aquele jovenzinho, ele não entra como o rapaz do cafezinho. Muitas vezes, 25 anos, já está ali no cargo de gerência, de liderança. E essa liderança de 25 anos, de 30 anos, veio de um outro lugar. E tem questionado mais, tem dado um frescor para o que a gente achava que era normal no ambiente de trabalho. E você, doutora, como que você enxerga essa evolução, né? Estamos avançando, ainda existe resistência? Como que está o cenário? Também quero agradecer, né, esse espaço maravilhoso da gente estar falando sobre isso, que eu acho que a gente tem que falar constantemente a questão do assédio, a questão da discriminação contra a mulher, de gênero, de raça, enfim. A gente teve momentos de muitos avanços. Hoje, né, trabalhando com mulheres, né, nós trabalhamos com acolhimento de mulheres em situação de violência com risco de morte, a gente vê que a gente está um pouco parado e com muitos retrocessos. Então, eu acho que mais do que nunca o movimento de mulheres hoje tem que ter a consciência de que a gente tem que estar lutando mais ainda, falando mais ainda desses assuntos que afligem só as mulheres. Somos nós mesmas que temos que levantar essas bandeiras. Não pode nem acalmar, né? Eu acho que falar do assédio no trabalho, né, do assédio sexual no trabalho, que é algo que adoece imensamente as mulheres, né? Não é só contra as mulheres, mas é as mulheres que sofrem mais com isso, na sua grande maioria. Então, a gente estar falando desse assunto para quem nos ouve, saber onde procurar, quais são os sinais, né? Quais são os primeiros sinais, porque no assédio no trabalho, aos primeiros sinais, essa mulher já tem que procurar alguém ou uma instituição que trabalhe com mulheres para ela poder juntar as provas, né? Ela tem que colher essas provas que são bem difíceis no ambiente de trabalho. Então, ela tem que ser muito bem orientada para ela poder
estar forte emocionalmente para poder colher essas provas. Sim. E quais são os tipos de prova que ela precisa para começar aí uma denúncia? Sim, bom, a gente fala primeiro dos sinais, né? Quando que é um assédio moral? Quando ela não se sente bem com alguma situação, porque se confunde muito aquela coisa, tá interessado nela, tá gostando dela, mas se ela está incomodada com isso, é um sinal que ela tem que falar também, ela tem que expor isso, olha, eu não gostei, não me sinto confortável com esse tipo de comentário. Aí sim, se isso continuar, se progredir, e aí com piadinhas, né, de cunho sexual, e ela não se sente bem, aí ela vai ter que começar a ver. São bilhetes, mensagens de WhatsApp, e o que eu falo muito é as pessoas que assistem isso. Eu acho que a importância, né, das mulheres mesmo, que estão ali próximas, de se sentir até no compromisso de, numa hora que ela precise de uma testemunha, estar lá. Eu acho que isso nós mulheres temos que nos dar as mãos, porque as provas são difíceis, vai levar um bom tempo para ela conseguir essas provas, porque tem que ser provas robustas, né? Não dá para ir para uma ação, para um processo, sem ter essas provas. Então, eu acho importantíssimo ela colher essas provas, mensagens, testemunhas, contar também para alguém, mesmo que a pessoa não esteja naquele momento, mas ela fala, olha, hoje eu me senti muito mal, não estou bem, porque isso acaba adoecendo se a pessoa também não fala. E essa pessoa que ouviu vai poder falar, olha, já tem um bom tempo que ela vem reclamando das condutas de tal pessoa. Sim, e eu acho muito importante trazer, né, esse tipo de informação, porque até a mulher, de fato, entender que ela está sofrendo o assédio, leva um tempo, né? Então, não é que ela está ali pensando em registrar essas provas, porque muitas vezes, primeiro que a gente pensa que eu preciso aceitar tudo no trabalho, Sim. você tem medo de perder o emprego, então você apenas vai vivendo, então é muito importante a gente tá com a antena aberta, né? A antena ligada de fato, porque demora para a gente perceber que está passando pela situação de fato. Agora, Elisama, quais que são os mitos mais comuns sobre assédio no ambiente de trabalho e como que a gente pode derrubar eles, né? Tem tanta coisa para a gente falar a respeito do assédio no ambiente de trabalho. E a doutora Rosana trouxe algo que eu acho essencial que a gente fale, que é quem assiste. Porque quando nós estamos falando dessa violência, normalmente a gente tem esse assediador, a gente tem um assediado e a gente tem uma plateia. Em regra, o grupo vê, não os assédios maiores, mas a gente já vê. E aí, para nós, digamos aqui, a plateia, muitas vezes nós não nomeamos aquilo como violência, porque para nós era normal, desde crianças, vermos mulheres passando por aquela situação. Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo eu vi uma moça que ela prestou queixa, ela estava andando de bicicleta e um rapaz passou e bateu na bunda dela, ela prestou queixa, aí passou no jornal. E olha, eu assistindo, eu sou feminista, eu sou ativista de um monte de coisa, ele fez, ai meu Deus, se a gente for para a delegacia, cada vez que um bater na bunda, a gente não vai viver. Quando eu pensei isso, eu dei uma respirada e falei assim, gente, a gente tinha que dar na delegacia por cada tapa da bunda, sim. Mas você entende que é tão normal que a gente já pensa, a gente não percebe como violência. E nós aprendemos que o homem é assim. Nós aprendemos desde muito pequenininhas. Então, até para quem está assistindo, reconhecer que aquilo é uma violência, quantas vezes a tal brincadeira, porque ele é brincalhão, a tal brincadeira deixa todo mundo desconfortável. Não é só a pessoa. Quantas vezes tem aquele cara no ambiente de trabalho que, se ele estiver bebendo água, você chama sua amiga para ir junto. Não podemos normalizar isso. Mas nós normalizamos. Quando nós pensamos, quais são os mitos? O mito é que o assédio só é sério quando ele é sério. Ele só merece ser falado quando ele é muito grande, quando ele te tacou na parede e te agarrou. Se ele só está falando, se ele só está soltando uma piadinha, não, vai seguir tua vida. Também sensível. Por isso que não presta mulher no ambiente de trabalho. Cheia de mimimi. Então, nós temos tanto medo da forma que o outro vai nos olhar, e nós somos educadas para agradar, todas nós mulheres, nós somos educadas para agradar, que a gente não consegue olhar esse lugar e falar, peraí, esse desconforto, ele não deveria ser natural. Talvez seja esse o maior mito que a gente precisa jogar no chão. Não precisa ser enorme para você denunciar. O olhar,
aquele olhar desconfortável, o te cheirar, sabe? Comportamentos que... Aquele abraço que é um pouco mais demorado do que o normal, que dá aquela fungada em você, eu sou baiana, aquela fungada, sabe? No seu pescoço. Gente, não é só o cara que te agarra, não é só o cara que te fala coisas sexuais propriamente ditas. Coisas sutis, elas também são violência. E tem algo que, quando nós falamos eu trabalho com não violência, que a gente nomeia a violência como toda vez que alguém quer conseguir algo de você, te despertando dor, culpa, vergonha e senso de obrigação, estão sendo violentos com você. Olha, é Se importante. a ideia, a forma que a pessoa está ali, ela está te despertando culpa, vergonha. Meu amor, ela está sendo violenta com você. E dá para ser violento sorrindo. Sim. Dá para ser violento sendo muito doce. E aí talvez o outro mito seja que o assediador, ele é aquele cara nojento. Sabe? Aquele cara quase baba, que você olha e faz... de filme, sabe? Que faz... Quando você passa. Normalmente não é esse cara. Muitas vezes é o cara mais gentil, mais simpático do escritório. É aquele que você nunca imagina. Não, é o jeitinho dele, é porque ele é muito gentil. Aquele é muito legal. E quando ele te abraça, a mão desce pra tua bunda e você não percebe. Ou você percebe, né? Mas você faz, não, foi sem querer. Muito sem querer, perto, é algo pra gente ligar o alerta. Então, não vamos colocar a imagem do assediador como essa imagem que a gente tem pronta de alguém muito violento, muito nojento. O assédio pode vir de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E se nós formos para os números da violência sexual no Brasil, a gente está falando sempre de alguém muito perto. E, doutora, a gente percebe que a maioria das vítimas, se não todas, tem muito medo de denunciar, tanto pensando no futuro dela ali naquela empresa, quanto pensando no quanto as pessoas não vão acreditar naquilo. Eu acho que essa é a primeira coisa que pega. Ai, será que vão acreditar? Porque isso, o cara é tão legal, será que vão entender? Como é que a gente cria ambientes mais seguros no trabalho para que a mulher se sinta confortável para fazer essa denúncia? Tá, vamos falar então do medo, né? Mais um medo que ela tem de denunciar. Mas é importante que as mulheres saibam que aquele ambiente já não é um ambiente saudável para ela. Se ela não denunciar, se ela não ceder a essas investidas, vai acabar que esse ambiente machista, uma hora ela vai acabar saindo desse local de trabalho. É importante que elas denunciem, porque as empresas, hoje a gente tem várias empresas que já colocaram dentro da empresa canais de denúncia, comissões mistas que vão analisar as denúncias dentro das empresas, e são empresas que fazem o seu nome em cima dessa né, que é a LGPD, que tomam essas providências para que a mulher tenha um ambiente saudável no trabalho. Então, essas denúncias ajudam nisso, é justamente isso. Porque lá na frente a gente vai falar que também vai ter uma ação de dano moral, porque se a empresa não tomou providências para que esse ambiente fosse bom para todo mundo, então ela também vai responder por isso. Então as empresas somente vão se preocupar com isso a partir do momento que as denúncias acontecem. Então, se calar, eu falo sempre, se calar sempre vai beneficiar os assediadores. Então é importante essas denúncias. E tem empresas aí que têm canais de denúncias que funcionam muito bem e que hoje, né, a gente fala aí do Magazine Luiza, que é um exemplo, né? A Luiza é um exemplo disso, de trazer dentro do trabalho, não só para as mulheres, como para todos, um ambiente muito bom. Sim, e quando a gente fala dessa vítima, Elisama, como é que ela se resguarda desses comentários, tipo, ih, olha lá, tá querendo denunciar um assédio, como que ela não se sente culpada em fazer o certo, né, tanto socialmente quanto para ela? Como é que ela consegue fazer o certo apesar da culpa? Exato. Porque nós somos educadas para sentirmos culpa. Talvez, eu adoro um talvez, porque não dá para ter certeza de nada, mas nós temos muita dificuldade de denunciar, porque existe um preço para denunciar, né? O preço de ser a chata do escritório, tem o preço de ser aquela que, olha só, por causa dela, aquele homem que é brilhante saiu do escritório, saiu do trabalho, saiu da empresa, olha só, a mulher terminou, a culpa é dela. A culpa nunca é do homem. Nós fomos educadas para sermos culpadas.
E nós precisamos saber que a culpa ela vai existir e que eu preciso de amparo e de cuidado para eu ir além da culpa. Eu não posso acreditar nessa culpa, porque a sensação de culpa, ela existe. Ela é comum. Há um tempo eu participei de um documentário em que a personagem principal ela havia sido abusada pelo padrasto dos 8 aos 11 anos. E ela conta que sentiu culpa inúmeras vezes e que somente hoje, adulta, com mais de 30 anos, ela olha para uma criança de 8 anos e pensa, mas ela nunca poderia ter seduzido. Olhando a criança de 8 anos, ela consegue reconhecer que, caramba, é impossível ela ter sido a culpada. Então, eu nunca fui a culpada. Nós aprendemos a carregar essa culpa. Isso é social. Não é uma questão de eu quero ou eu não quero. Você vai carregar essa culpa. O que você faz? Você fala, peraí, sociedade, essa culpa aqui não é minha, não. Toma. É um esforço diário e constante de todas as mulheres. A gente está tirando essa culpa que a sociedade coloca nas nossas costas. É o short, é a roupa. Então, quando acontece o assédio, nossa primeira pergunta é, será que eu dei motivo? Sim. O que foi que eu falei que ele achou que eu estava interessada? Quando é que ele achou que eu dei abertura para isso? O que eu fiz para que ele achasse que eu queria? Então, a gente vai procurar essa culpa, porque isso é social. E aí eu me fortaleço com ONGs, com grupos, com amigas. Quantas vezes é conversando com alguém que a pessoa fala, amiga, mas isso é sério? E você faz, é? Depois de falar, no encontro com uma outra mulher que você entende que você foi vítima de uma violência que às vezes você nem percebeu, não. Quanto mais eu tenho essa rede que me dá suporte para nomear essa violência, mais eu consigo lidar com ela. O Sandor Ferenczi era um psicanalista que eu sou apaixonada pelo trabalho. O Ferenczi dizia que é o desmentido que causa o trauma. O desmentido é você falar, eu sinto isso, eu vivi isso, e alguém falar, não, não é isso não. Nós somos socialmente desmentidas o tempo inteiro. O tempo todo. Então, várias vezes, nossa, eu fiquei desconfortável com o jeito que ele me olhou. Ele olha assim para todo mundo, tu também se acha demais. Tem sempre alguém te desmentindo. É importante que eu tenha essa testemunha perto de mim, essa testemunha, essa pessoa que vai me ouvir e que não vai duvidar. Sabe? Que vai segurar na minha mão e falar, olha, isso é sério. E eu preciso procurar essas pessoas para que eu consiga lidar com a culpa. Essa culpa, ela vai aparecer volta e meia. Em algumas de nós em maior grau, em outras em menor grau, mas a não ser que nós tenhamos um problema neurológico, que a gente perca completamente a memória, a gente zere, resete o jogo, nós, como mulheres criadas nessa sociedade, sentiremos culpa. Não é uma opção. O que a gente vai fazer com essa culpa, com quem a gente vai se amparar, é que faz toda a diferença nesse processo. E acho que ter essa ideia de que a gente sempre vai ter culpa ajuda, inclusive, a aliviar a culpa. Sim. Né? Ter noção ajuda, sim. E não é que a gente lembrar que, assim, essa culpa a sociedade me deu, mas não é minha. Não é minha. Sabe? Exato. A sociedade está empurrando ela para mim o tempo inteiro, mas não é minha. Mas é um exercício. É um exercício consciente, mesmo. Constante, que a gente vai ter que fazer até os últimos dias. Sim. E agora você citou ONG, né, como uma forma de recorrer, e eu queria que a doutora contasse o trabalho da ONG Recomeçar, como que começou, enfim. A ONG Recomeçar, ela surgiu, aquela necessidade mesmo, né, da sociedade civil de fazer alguma coisa para mulheres que estão morrendo todos os dias. Ela nasceu com um grupo de advogadas, né, na região de Mogi das Cruzes. Infelizmente, acabou tendo que se expandir. Eu falo sempre que é infelizmente, porque expandir abrigos sigilosos para a mulher que está correndo risco de vida nunca é bom. Então, hoje a gente atua no Vale do Paraíba e no Alto Tietê com 3 acolhimentos sigilosos. Então, só vão para lá as mulheres que estão correndo risco de vida, elas são levadas até nós pela delegacia, pelo fórum, pelo Ministério Público, e elas ficam lá, elas têm um atendimento integral de atendimento jurídico, de saúde para a mãe, para a mulher e para as crianças também que vão para lá. Então, as crianças elas fazem todas as lições dentro do acolhimento e saem com a escola em dia, também não perdem, é comunicada a escola. Então, é um serviço público, as mulheres agradecem muito a gente. Eu sempre falo, você quer agradecer, você agradeça, mas é um serviço público, é um direito de vocês. E falando um pouco, Luana, quando a gente falou do assédio no trabalho, um
momento como esse que a gente está discutindo esse assunto, acho que é importante a gente falar, e na instituição a gente fala muito entre nós mulheres das violências, mas a gente também tem que falar com quem pratica a violência. Então eu acho que é importante a gente falar que, para as empresas, que é importante estar levando palestras, rodas de conversa que falem, porque os assediadores normalizam tudo isso. Para ele é muito natural, né? Ele fazer uma cantada, ele fazer uma piada horrível. Ele acha que é legal, que as mulheres têm que achar graça, que ele é bonito, que ele é charmoso e que ele tem o direito de fazer isso. Então, eu acho que falar com esses homens dentro das empresas é muito importante para a empresa. As empresas saberem que isso tem que ser feito, né? E que isso vai melhorar em tudo. Então, por isso que eu falo das denúncias. A denúncia, ela faz estatísticas, né? E os locais de denúncia também, né? O Ministério Público tem canal de denúncia, a Delegacia da Mulher, e não só a Delegacia da Mulher. Eu queria esclarecer que às vezes as mulheres falam, eu tenho que ir na Delegacia da Mulher. Não, mesmo uma violência doméstica, ela pode ser denunciada em qualquer delegacia. Eles têm que atender e têm que fazer o boletim de ocorrência, embora seja depois encaminhado para uma Delegacia da Mulher. Então, tem canais para denúncia, mas antes de fazer denúncia, eu sempre falo, procure uma instituição que trabalha com mulheres, porque você falar com alguém que entende e acredita no que você está falando, também empodera muito você, né? Porque você fala com muitas pessoas que te ouvem, né? Viram as costas, depois não tocam mais no assunto. Eu acho importante procurar alguém para você já ir informado, porque informação é uma das melhores formas que a gente tem de combater essas violências. E a gente sabe que acontece muito essa descrença, né? Porque muitas mulheres falam, nem vou denunciar porque eu vou chegar lá e eles não vão acreditar em mim mesmo. Então, acho que ter esse acolhimento muda tudo, né? Completamente. Muda muito. A gente faz palestras, né? Nos locais, nos bairros, e a gente leva uma cartilha, e muitas vezes na segunda-feira, a palestra foi na sexta, na segunda-feira as mulheres vão para a delegacia, muitas vezes com a cartilha e com o artigo lá, dizendo, olha, eu tenho direito do afastamento, da pensão alimentícia, enfim, uma série de direitos que ela ouviu, ela fala, olha, eu tenho, está escrito aqui, eu tenho. Então, acho que realmente a informação é algo essencial. Sim. E Elisama, como que essas violências impactam no psicológico dessas mulheres não a longo prazo só, mas a curto, médio e longo prazo? Nós ficamos em alerta. E nenhum corpo, nenhum humano foi feito, nenhum ser vivo foi feito para viver em alerta. Esse estado de hiperalerta aumenta a nossa ansiedade. E aí a gente nem precisa falar muito, porque a gente já sabe o que a ansiedade faz com a gente. Quando você se torna incapaz de relaxar nos ambientes, você não consegue ser criativa, você não consegue ser amorosa com você. E é importante dizer que não fica restrito ao ambiente de trabalho. A violência que eu vivo no ambiente de trabalho, ela vaza para as minhas relações. Então, o sapo que eu engulo no ambiente de trabalho, eu vomito na minha mãe, eu vomito no meu filho, eu vomito no meu marido. Eu vou botar para fora. Ele não vai ficar comigo. Quantas e quantas situações de violência contra a mulher, a criança é quem sofre. Porque na criança que ela não tem mais paciência, então ela vai gritar mais, vai bater, vai... Você entende? A violência, ela vai se espalhando pelas nossas relações. E é importante entender que quando eu digo este não, eu estou cuidando de mim e estou cuidando de todo mundo que está ao meu redor também. Mas eu estou cuidando de mim. E essa é a parte mais importante da história. É saber que eu estou cuidando de mim. Porque nós ficamos em um estado de alerta e de ansiedade, que aí adoece o nosso corpo físico também. Porque uma coisa puxa a outra, não é separado. E aí, nesse estado de hiperalerta, o nosso corpo adoece, nossos órgãos ficam sobrecarregados. E não existe uma divisão, como eu falei, entre a vida profissional e a vida pessoal, que a gente acreditou tanto que existia. O corpo que recebeu um toque indevido não é o corpo da Elisama escritora, é o corpo da Elisama escritora, da Elisama que é mãe, da Elisama que é esposa, da Elisama que é amiga, da Elisama que é filha. Todo mundo mora aqui, sabe? Então não vai ficar lá, não vai ficar quando eu fechar a porta. Por mais que eu ache que eu sou forte o suficiente para lidar com isso, porque a nossa sociedade ela é tão cruel com a mulher, ela é tão violenta que ela nos diz que se nós fôssemos fortes de verdade, a gente ia dar conta. Então, você vive uma violência, algo que é inimaginável, algo que ninguém deveria viver, e dizem que você deveria ser forte o suficiente para lidar com isso. Se você não está lidando com isso bem, o problema é que você é fraca. E eu não quero ser fraca. Eu quero ser uma boa menina, que recebe 10 e que não incomoda ninguém. É o oposto
do que a gente precisa fazer ao denunciar. Quando a gente denuncia, a gente causa incômodo. A gente leva a zero para uma galera. É difícil demais. E é essencial. Sim. Te ouvindo falar, eu lembrei muito do período que eu tive um burnout. E durante muito tempo eu ficava me questionando o que eu fiz para chegar nesse lugar. Você pensa que está sempre só relacionado à sua doação ali ao trabalho, mas quando a gente para analisar, são todas essas violências que foram adoecendo a gente até chegar nesse lugar de explosão, digamos assim, Sim. né? Mas a gente nunca relaciona uma doença mental a questões do dia a dia que não estão relacionadas a nós, né? O que é do outro. A gente está sempre se perguntando o que eu fiz para chegar nesse lugar, como eu deixei eu chegar nesse lugar, sem questionar que, poxa, o outro me colocou nesse lugar. É a crueldade do nosso tempo, né? A gente acreditar que tudo somos nós. Sim. E eu não dou conta pode ser substituído por eu não tenho apoio suficiente para. Se eu saio do, eu não estou dando conta dessa situação e penso, ok, que apoio me falta para que eu consiga lidar com tudo isso que está aqui? Quantos braços e cabeças e corpos eu precisaria para dar conta desse meu malabarismo diário aqui? Quantas pessoas precisariam estar comigo? Para que nenhum pratinho caísse, eu paro de achar que sou eu, que não tenho a habilidade o suficiente para fazer esse malabarismo. Doença mental é contexto, na maior parte das vezes. Tirar uma doença mental do contexto, do ambiente, é violento. É reviolentar a pessoa. E, doutora, para finalizar, eu queria que você falasse quais são os principais desafios jurídicos quando a gente denuncia um assédio. Os desafios são as provas. As provas é aquilo que vai reverter numa pena, não só uma pena para quem praticou a ação, como ações daquela empresa para evitar isso. Enfim, o desafio é esse, encorajar as mulheres a realmente fazerem a denúncia. Eu queria fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, a gente já atendeu mulheres que sofreram o assédio moral no trabalho, que tá tudo junto, o assédio moral, o assédio sexual se mistura muito. E são psicólogas, são assistentes sociais que estão atendendo muitas vezes a própria população que sofre. Também é um mito que só as mulheres mais vulneráveis é que sofrem, né, o assédio sexual. Não é. É uma advogada que está dentro de uma empresa, ali está começando a sua profissão, não quer perder aquilo ali e acaba sofrendo muito tempo e adoecendo, como você falou. Então, a gente falar sobre isso também, que não só as mulheres vulneráveis, que também não é só porque a pessoa que está te assediando é uma pessoa que tem um cargo superior a você, não, o seu colega que está hierarquicamente igual a você também pode praticar esse assédio, porque às vezes acha-se que é porque é um superior e não é. Então, acho que esclarecer isso é importante. Então, esses são os desafios, são as denúncias, porque é um crime, né? É um crime subnotificado. Não são poucas ainda as pessoas que denunciam o assédio sexual por vergonha, por temer ser julgado pela própria sociedade, pelos próprios colegas, né? De não ser forte. Né, isso é o que mais nos cobram, né? Você não foi forte o suficiente, não precisava disso. Precisa sim. É isso que vai fazer que as leis endureçam mais, fazer novas legislações para evitar isso. Enfim, eu acho que os desafios são esses, de fazer com que a gente seja ouvida mesmo. Gente, muito obrigada. Foi extremamente importante, essencial ter vocês aqui no Bora Brilhar, porque esse assunto é de fato, como eu comecei falando, urgente e muito necessário. Obrigada. É um prazer gigantesco. Obrigada. Bom, a doutora Rosana fala que cada mulher tem o seu tempo antes de buscar ajuda e nós devemos respeitar esse tempo. Já a Elisama ressaltou 4 sentimentos que trazem sinal de alerta, que são culpa, medo, vergonha e senso de obrigação. Esteja atenta a eles e saiba que o silêncio só é benéfico para os agressores.